A globalização é um processo econômico, social e político que estabelece uma integração entre os estados e os indivíduos, promovendo uma rede de interação entre eles. Esse processo teve início com as grandes navegações, contudo se intensificou ao final da Guerra Fria, com a universalização de valores ocidentais e com o advento da internet. No entanto, será que vivemos realmente em um mundo globalizado? No âmbito dos movimentos sociais, no caso, o movimento das mulheres, a globalização se mostra como um processo seletivo. O diálogo existente entre o movimento de mulheres ao redor do mundo não é percebido pelo público em geral, dificultando o reconhecimento de outras lutas e outros pensamentos. Daremos enfoque no caso do movimento de mulheres curdas da região de Rojava, situada ao norte da Síria, e na globalização dentro do seu próprio movimento. Soy del norte de Kurdistán, territorio que actualmente corresponde al Estado de Turquía. Soy la representante del movimiento de las mujeres de Kurdistán en Latinoamérica. Estoy aquí para hacer un intercambio no solamente entre las mujeres de Kurdistán y las mujeres de Latinoamérica, sino también entre los continentes, entre el cercano Oriente y Latinoamérica, para aprender uno del otro y para llevar las experiencias del movimiento de las mujeres de aquí a Kurdistán. Lo más importante para nosotras es traer por aquí la lucha de las mujeres de Kurdistán, que juegan un gran papel en la construcción del confederalismo democrático y que son un ejemplo en la lucha contra el patriarcado, hoy en Rojava, en Kurdistán del oeste o en Siria del norte. Hoy en día uno ve a las mujeres de Kurdistán con armas en la mano, en la lucha contra el Estado Islámico, en la lucha militar. Pero eso solamente representa el 10% de la lucha. 90% de la lucha de las mujeres de Kurdistán es contra el feudalismo, contra el sistema patriarcal e contra o sistema capitalista que se integrou na sociedade. Isso é uma coisa que a gente vê cotidianamente na realidade de Rojava. A gente vê que as estruturas políticas elas são organizadas por mulheres e as mulheres ocupam, inclusive, muitas vezes, mais cargos do que os homens. Inicialmente, elas começaram com o sistema de cotas de participação das mulheres, mas em muito pouco tempo essas cotas elas já foram superadas. Hoje em dia, em várias organizações, as mulheres ocupam, inclusive, mais do que 60% de participação. Toda a estrutura política, administrativa, de organização da sociedade, ela é regida pelo princípio do copresidencialismo, que nada mais é que todo cargo de liderança necessariamente tem que ter um homem e uma mulher ocupando esse mesmo cargo, e as decisões elas são tomadas pelos dois. Nesse caso específico, sempre que uma mulher for eleita, ela é eleita por outras mulheres, o voto ele não é misto. A gente tem organizações de mulheres em âmbito de exclusividade, onde só mulheres trabalham, mas também a gente tem organizações mistas, no qual as mulheres participam. Em todas essas organizações existem comitês e grupos de trabalho específicos para empoderamento das mulheres. Quando a gente fala de movimento de mulheres curdas, parece que é algo muito recente, parece que surgiu agora, mas na verdade essa revolução dentro da revolução, por dizer assim, que é uma revolução de mulheres que se dá no coração dessa revolução social, ela começa já na década de 70. Na década de 70, vários movimentos curdos de busca de resgate de identidade e de denúncia mesma colonial da Turquia, principalmente, frente a essas populações que tiveram seus direitos negados em todo o século XX. Esses movimentos começam a se estruturar e culminam em 1978 com a formação do PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, no qual a Sakine Jansis foi uma das mulheres que participou dessa organização, fundou o PKK junto com Abdullah Öcalan e outros companheiros. E a partir daí, na década de 80, esse partido ganha uma proporção muito maior e em 1984 a guerrilha se estrutura de forma bem mais forte e começa efetivamente o embate
com o Estado turco. O Estado turco já estava em um processo de ditadura, então a repressão era muito grande, os curdos se organizavam em guerrilhas para resistência, principalmente frente ao Estado turco. Nesse então, as mulheres já estavam participando do exército, dessa guerrilha, elas sempre estiveram presentes, só que elas não tinham o grau de autonomia que se tem hoje. É na década de 80 que as mulheres começam, principalmente a partir das prisões, as mulheres curdas eram presas sistematicamente e dentro dos presídios elas começaram a se organizar em movimentos de resistência e em movimento de empoderamento entre elas. Em 1999, Abdullah Öcalan, o líder do movimento, ele é preso. E a partir de então ele começa também a fazer uma reformulação muito profunda sobre qual seria o objetivo do movimento curdo, se é independência como Estado-nação ou não, e a partir daí se abandona essa ideia, se abandona a perspectiva do Estado, por se acreditar que o Estado é o maior reprodutor do sistema capitalista e patriarcal. Então se rompe com essa ideia e se traz como centro essa demanda do movimento de mulheres, de que antes de se pensar numa sociedade livre, você tem que ter mulheres livres. Antes de se pensar em rompimento de estrutura de classe, a gente precisa pensar antes no rompimento de uma estrutura de gênero, de dominação de gênero. Então, a partir daí, da década de 2000 principalmente, surge o confederalismo democrático como uma teoria, como uma proposta. E aí, no coração do confederalismo democrático, se traz toda a perspectiva da emancipação das mulheres. E isso é algo que muitas vezes, principalmente o movimento ocidental, negligencia esse processo, negligencia todo esse processo, esse desenvolvimento que se dá com tempo, com esforço e com muita luta por parte das mulheres, reduzindo toda a luta ou todo o movimento a guerrilheiras, ou a mulheres lutam. Sim, é maravilhoso ver que mulheres têm igualdade inclusive na guerra, mas isso tudo é uma pequena parte de todo um processo muito mais amplo que envolve uma luta interna muito forte, um processo de crítica e autocrítica essencial, que fez com que o partido inteiro se reconfigurasse e passasse por uma mudança radical, e também o movimento de mulheres de forma bem forte e bem organizada. La lucha de las mujeres de Kurdistán es principalmente contra el patriarcado, el sistema patriarcal. Ellas construyen su propio sistema autónomo en donde la defensa principal ya no son las armas, sino la creación de su propio sistema, construyendo su propia organización. Mientras construyen su sistema, el movimiento critica 4 elementos importantes: el nacionalismo, el sexismo, el fundamentalismo y las ciencias positivistas. Estos son los 4 elementos importantes que el Estado impone en la práctica, y el Estado es el último instrumento del sistema patriarcal de la civilización. El movimiento de las mujeres de Kurdistán lucha contra estos 4 aspectos. Outro grande diferencial do movimento, que também não tenho certeza, que contribui exponencialmente para os debates do movimento feminista no Oriente, no Ocidente, do movimento de mulheres do mundo como um todo, é esse debate da genealogy, a ciência das mulheres ou ciência da vida, já que a palavra Jinen, ela se relaciona tanto ao conceito de vida quanto ao conceito de mulher. Essa ciência ela é uma nova epistemologia que ela busca voltar ao passado, resgatar, na verdade, resgatar os elementos perdidos com a estruturação do patriarcado. Então, repensar a ciência sobre uma perspectiva das mulheres, sobre uma perspectiva antipatriarcal. Isso significaria não só repensar a teoria política como um todo, sobre essa perspectiva feminista, uma teoria política feminista, mas também, ao mesmo tempo, repensar o modo como a ciência se produz. Então, ao ser uma nova epistemologia, ela rompe com esse padrão positivista da ciência e ela propõe uma nova forma de educação, uma nova forma de debate científico, uma nova forma de estruturação da sociedade como um todo. A genealogia ela é a base do confederalismo democrático também, é um dos pilares do confederalismo democrático estruturado em
democracia radical de base, igualdade de gênero e o ecologismo. Então, a Genealogy, ela se estrutura nessas três esferas e dialoga com as três esferas de modo simultâneo e harmônico, mas, obviamente, tendo como base a emancipação das mulheres. E trazendo para os movimentos latino-americanos como um todo, a gente vê vários outros feminismos que também se relacionam diretamente com a Genealogy, ou poderia se traçar pontes diretas, como os feminismos indígenas, que a gente vê frequentemente nos países do norte da América do Sul. A gente tem o feminismo ticano, o feminismo comunal. Acho que são todos elementos de resgate de uma ancestralidade feminina que muitas vezes foi esquecida ou colocada em segundo plano como um conhecimento secundário, mas ao mesmo tempo trazendo para a centralidade da vida política a mulher, rompendo com essa estrutura da mulher como um ser escrava do âmbito privado, trazendo efetivamente para a construção do espaço público. Como movimiento de las mujeres de Kurdistán, tenemos la opinión que nuestra ideología, nuestros proyectos, pueden servir para construir un movimiento universal de mujeres. Por ejemplo, la ciencia de las mujeres, una ciencia, un pensamiento radical, que critica hoy en día la ciencia positivista y el pensamiento patriarcal para criticar las estructuras que se han construido dentro de las ciencias. Esta ciencia o este trabajo académico puede servir para construir un movimiento universal de mujeres. Nosotras vemos el interés en el movimiento de las mujeres de Kurdistán y el sistema que se está construyendo en Kurdistán es un ejemplo, una esperanza para las mujeres en todo el mundo. Esto es la solidaridad internacional. Yo veo el interés y la atención también aquí en Latinoamérica. La solidaridad internacional es lo más importante.